Olá pessoal, eu sou a professora Manuele Costa, sou professora de História do Pré-ENEM Legal e estou aqui hoje para fazer resolução de questões sobre a escravidão no Brasil. A gente sabe que o processo de escravidão no Brasil durou mais de 300 anos e deixou resquícios para a nossa sociedade atual. Por isso que o Enem adora cobrar questões referentes à análise e reflexão sobre as raízes históricas do racismo estrutural, as raízes históricas de todo o preconceito, e isso, claro, está dentro do processo de escravização. Então vamos a algumas questões para entender como isso é cobrado e você se dá bem na sua prova. Aí a gente vai para o Enem de 2021, a prova amarela, questão 73. Esse formato de questão ele é bem comum na prova de ciências humanas, onde tem o texto 1, que é uma imagem, e o texto 2, que geralmente é uma explicaçãozinha daquela imagem. Aí no texto 1, a gente observa que tem alguns escravizados e eles estão carregando barris nas suas cabeças. Aí o texto 2 já vem explicando um pouquinho do que é que diz essa imagem. Olha só. A repugnante tarefa de carregar lixo e os dejetos da casa para as praças e praias era geralmente destinada a um único escravo da família, ou de menor status ou valor. Todas as noites, depois das 10 horas, os escravos conhecidos popularmente como tigres levavam tubos ou barris de excremento e lixo sobre a cabeça pelas ruas do Rio. Vamos entender um pouco. O processo de escravização ele foi bem complexo. Existiam várias funções sociais na qual esses escravos ocupavam. E nesse caso em específico da questão, ele está se referindo ao escravizado tigre, que era basicamente o escravizado responsável por carregar os excrementos, os dejetos daquela família, né? Lembrando que na época a gente não tinha saneamento básico, então todos os dejetos eram feitos em barris, e esses barris eram carregados por esses escravizados. Muitas vezes, ao sol extenuante, acabava que manchava, né? A urina manchava a pele desses escravizados, portanto, eles eram conhecidos pejorativamente de escravos tigres. Então, é isso que está colocando na questão, explicando a função desses escravizados e mostrando ali qual era o seu papel dentro desse processo. Aí a gente vai para a questão. Diz o seguinte: a ação representada na imagem, que é a imagem da tarefa do escravizado tigre, e descrita no texto, evidencia uma prática do cotidiano nas cidades do Brasil nos séculos XVIII e XIX, caracterizada pela... Então, qual é a característica que se analisa quando a gente percebe que existia um escravizado responsável por fazer, como diz o texto, essa tarefa repugnante? Vamos lá. Letra A. Havia uma valorização do trabalho braçal? De forma nenhuma. Tanto que o trabalho braçal era estigmatizado somente para os escravizados. Então, quem fazia esse trabalho eram os escravos, então não tinha valor social nenhum. B. Reiteração das hierarquias sociais. C. Sacralização das atividades laborais. Mais uma vez, as atividades laborais elas não eram valorizadas nesse contexto da escravização. D. Superação das exclusões econômicas. Jamais. E é ressignificação das heranças religiosas. Em nenhum momento o texto citou essas heranças religiosas e nem falou de superação econômica. Portanto, a alternativa correta é reiteração das hierarquias sociais. O que quer dizer? Lá no texto ele fala que o escravizado tigre ele tinha menor valor social dentro dessa sociedade. E o que é que isso quer dizer? Que existia uma hierarquia. Então, se a tarefa era repugnante, aquele escravo considerado de menor valor era o responsável por essa tarefa. É importante lembrar que, mais uma vez, o processo foi complexo. Então, esses escravizados, eles tinham funções diferentes. E aqueles que eram considerados, como diz o próprio texto da questão, de menor valor, significa dizer que tinha outros escravos com valores um pouco maior. Portanto, a alternativa correta é reiterar, ou seja, reafirmar a existência de hierarquias sociais dentro do processo de escravização, ok? Isso faz com que a gente perceba que não foi tão simples assim. Então, a hierarquia dentro desse processo era presente, demonstrando aqui como exemplo essa atuação do escravizado tigre, ok? Vamos para mais uma questão. Agora a questão 48 da prova amarela do Enem 2020. Olha só, diz o seguinte: as pessoas do Rio de Janeiro se fazem transportar em cadeirinhas bem douradas, sustentadas por negros. Esta cadeira é seguida por um ou dois negros domésticos, trajados de librés, mas com os pés nus. Se é uma mulher que se transporta, ela tem frequentemente 4 ou 5 negras indumentadas com asseio. Elas vão enfeitadas com muitos colares e brincos de ouro.
Outras são levadas em uma rede. Os que querem andar a pé são acompanhados por um negro que leva uma sombrinha ou um guarda-chuva, como se queira chamar. Pergunta: essas práticas, ou seja, essas práticas de transportar os seus senhores pelas cidades do Rio de Janeiro, relatadas pelo capelão de um navio que ancorou na cidade do Rio de Janeiro em dezembro de 1748, simbolizavam o seguinte aspecto da sociedade colonial. Lembra que eu falei que o Enem geralmente cobra essa reflexão? Então é mais ou menos isso que a questão quer saber. O que esse ato de carregar os seus senhores, de andar acompanhando os seus senhores ali, significa dentro desse contexto da escravização, né, da sociedade colonial do Rio de Janeiro? Aí a gente vai para as alternativas. Letra A. A devoção dos seus criados aos proprietários como uma expressão de harmonia do elo patriarcal. Essa já é a alternativa que a gente descarta automaticamente, porque os seus criados não tinham devoção pelos seus proprietários, assim, eles tinham aquilo como uma função. Eles tinham que encarregar os seus senhores porque era a sua função enquanto escravizado. B. A utilização de escravos bem vestidos em atividades degradantes como marca da hierarquia social. C. A mobilização de sectos nos passeios como evidência do medo da violência nos centros urbanos. Bom, em nenhum momento a gente falou sobre violência nos centros urbanos. E isso não acontecia diretamente por causa desse fato. D. A inserção de cativos na prestação de serviços pessoais como fase de transição para o trabalho livre. Não, ele carregar o seu senhor não significava que ele estava mais perto ou mais longe da liberdade do que um escravizado da lavoura, por exemplo. E é a concessão de vestes opulentas aos agregados como forma de amparo concedido pela elite senhoral. Mais uma vez, a palavra amparo ali já faz com que a alternativa esteja errada. Então, aqui é mais uma questão que fala sobre hierarquias sociais. Colocavam escravizados bem vestidos em atividades degradantes para mostrar a hierarquia social. Dentro da sociedade colonial, existiam aqueles que tinham mais valor. E, claro, o escravizado não tem valor dentro dessa sociedade, tá? Porque ele é visto, mais uma vez, como mercadoria. Se ele é uma mercadoria, ele não tem valor ali dentro, somente para aquele que o comprou. Tá? Então, é mais uma questão que reflete sobre a sociedade colonial, trazendo como um dos aspectos aqui a hierarquia social, que é reiterada pelas funções na qual os escravizados eles eram impostos. Tá? Seja carregar os dejetos, lá, como a questão anterior dos escravizados tigres, ou aqui como caminhar nas ruas acompanhando ou carregando os seus senhores. Então, deu para vocês perceberem que o Enem ele faz sempre essa reflexão. Ele vai trazer a escravidão desse modo para que você entenda tanto critérios econômicos, critérios sociais, principalmente, e, claro, como uma forma de analisar e refletir a sociedade atual. Procure mais questões, tem várias questões na internet sobre esse assunto. Procure, tente responder, resolver e, claro, se aprofunde no assunto, entendendo essas esferas, né? A sociedade colonial, principalmente, a economia da colônia e a história do Brasil como um todo, porque é bem frequente nas provas do Enem. Até a próxima. Tchau!